Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a dermatologista Lana Bezerra. Ela que vai contar um pouquinho, vai falar um pouquinho pra gente sobre os riscos do bronzeamento artificial. Doutora, muito obrigada por vir conversar com a gente e explicar um pouquinho sobre os riscos dessa ação que as mulheres às vezes exageram, né? Sim, obrigada primeiramente pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, como dermatologista, a gente tem que realmente alertar sempre os riscos, né? Tanto do bronzeamento artificial quanto natural, mas o que mais chama atenção atualmente é o bronzeamento artificial, porque estão proliferando inúmeras clínicas desses bronzeamentos como se fosse algo permitido. Então, desde 2009 é proibido pela Anvisa, uma resolução que foi proibida o funcionamento dessas câmeras de bronzeamento. Primeira coisa, alerta, não existe câmera de bronzeamento que estimula colágeno, nada disso. Lembrando que essas câmeras elas não têm uma noção exata de quanto que emitem de radiação ultravioleta, que são os raios importantes para o surgimento de câncer de pele a longo prazo, principalmente o melanoma, que é um dos cânceres mais agressivos de pele, que causa até morte. Então, para vocês verem a gravidade disso, e o risco é não só do câncer de pele, mas envelhecimento precoce, manchas de pele, agravamento das doenças de pele causadas pela radiação. Então, N problemas que podem causar esses bronzeamentos artificiais, que infelizmente estão aí funcionando normalmente. E, assim, essas câmaras, esses lugares que tem essas câmaras, são lugares clandestinos, né, por ser algo proibido. E, às vezes, eles usam algumas artimanhas, como a senhora disse, por exemplo, a luz usada... Não causa, essa aqui não é essa aqui é permitida, essa aqui estimula colágeno. E assim, às vezes as pessoas também não sabem dessa proibição, não sabem que... A grande maioria das pessoas acham que isso é permitido, porque como fica a luz do dia, né, propagandas aí, internet, mídias, assim, faixas assim, nas ruas bem visíveis, ninguém imagina que isso é clandestino ou que seria proibido. Então, desde 2009 é proibido no Brasil a resolução da Anvisa. Então, realmente, não existe nenhum tipo de câmera de bronzeamento que estimula colágeno, que seja benéfica para a pele. Pelo contrário, são as piores do que o bronzeamento em si. E na época em que foi proibido, eu lembro que, assim, teve muita discussão em cima disso, foi muito divulgado, mas com o passar do tempo, parou de falar, tem mais né? de 10 anos essa resolução, desde 2009. A Organização Mundial de Saúde realmente alerta por esse risco dessas câmeras, que elas não são prováveis, elas causam câncer. Saiu a resolução hoje como causadoras realmente de câncer de pele, não como prováveis, né? Então, para vocês verem o risco realmente enorme que tem. E se a gente parar para pensar, às vezes jovens, há 10 anos atrás, eram crianças ainda, que talvez não lembrem dessa repercussão toda que teve e da proibição em si. E aí, o que é pior, essas câmeras elas fazem pacotes, né? 10, 12 sessões, 2 vezes por semana, 1 vez por semana. E isso é realmente assustador. A exposição é muito maior. Muito maior. E o índice de radiação é muito maior, né? Então a chance de risco é muito também. Doutora, e assim, eu tenho uma dúvida. É a mesma coisa o bronzeamento nessa câmara, o bronzeamento a jato e o bronzeamento ali, aquele que você faz no sol, que a pessoa fica ali, sei lá, 2 horas no sol, passa um produto para acelerar o bronzeamento. É a mesma coisa ou tem diferença? Não, são distintos. O que a gente orienta, às vezes, quem paciente gosta de bronzear, tentar fazer o bronzeamento a jato, que nada mais é que uma maquiagem. Você não vai precisar da exposição solar diretamente. Você faz uma esfoliação no corpo, faz o uso daqueles jatos que é uma pigmentação, muitas vezes tem até um hidratante bom, e vão pigmentando. Existem até os autobronzeadores que você usa em casa também, para você dar uma melhorada na pigmentação da pele. Esses são permitidos, podem ser usados, se o paciente não tem um tipo de alergia, podem ser usados, são recomendados para quem gosta de ficar mais moreno, sem o risco do sol. Já o bronzeamento natural ao sol, eles são prejudiciais se você realmente se expor para bronzear. Por que o sol é prejudicial? Não, tudo é em excesso. Se você se expõe ao sol 5 a 10 minutos, 2, 3 vezes por semana, produção de vitamina B, ok. Mas se é que você queira bronzear, ou seja, ganhar cor, ou seja, isso é uma forma de queimadura. Você tá tendo um dano ali, querendo ou não, irreversível. Lembrar que o sol tem efeito cumulativo. Quando é natural, teoricamente, depende do horário, você tem uma exposição à radiação tanto para violeta A e B,
de forma às vezes assim, menor do que uma câmera, por exemplo, que tem uma quantidade enorme de radiação ultravioleta. Enorme, grande quantidade, até porque você adquire a cor em muito pouco tempo. Né? Então o sol às vezes tem sombra, tem as nuvens, então você tem um tempo ali maior, acaba tendo uma radiação menor da ultravioleta A e B, por exemplo, dependendo da época da hora do dia ali, frente a B, né? Por exemplo, de manhã ela é mais tranquila. Né? Já as câmeras não, você não tem, às vezes, essa mudança e são realmente uma radiação muito intensa. É constante, né? Intensa. E em relação ao sol, a gente até estava conversando antes, há um tempo tiveram muitas notícias de pessoas que queimaram com aquele acelerador, que também é um risco, né? Quando você vai fazer esse tipo de procedimento. Esses produtos são misturas, às vezes, de aceleradores, ou seja, eles aumenta a captação daquele sol e gera uma queimadura solar. O risco, lógico, agora nós estamos falando em dano intenso naquela pele, com risco muito maior de queimadura solar e câncer de pele. Então, os aceleradores, tudo que você estimula aquela pigmentação e uma queimadura de pele, você estimula muito mais o câncer de pele. E o câncer, o sol, essa queimadura do sol, ela acaba modificando a célula e por isso o câncer. Exato, e de forma às vezes irreversível. Às vezes o que você tomou sol durante a infância são muito determinantes para determinar até tipo de melanoma que você vai ter na fase adulta. Olha o risco que você... Olha a importância do sol, a prevenção do sol durante a vida, principalmente na fase adulto jovem. Então hoje sabe-se que aqueles pacientes que têm uma chance maior de melanoma são aqueles pacientes que tomaram muito sol na infância. Não só genética. Não só genética, lógico, existe a questão, mas muitos pacientes que têm uma predisposição maior de exposição solar. E qual que é a orientação para quem... eu queria pegar uma cor, vou pra praia. A gente vê muito isso, né? Vou pra praia, já queria pegar uma cor. Qual que é a orientação para essa pessoa? A orientação é que você não tente pegar aquela cor em um dia só. Que você... quero adquirir uma cor natural, que não seja bronzeamento a jato, mas tenta usar sempre o filtro solar fator 30. Se expõe ao sol antes das 10 ou depois das 4 horas da tarde. Toma um pouquinho, 5 a 10 minutos de sol, 20 minutos no máximo ali. Um dia, 2, 3 dias toma um pouquinho mais. Então não tente queimar o sol de forma intensa, só num dia só de queimar. Vou ficar ali 3 horas no sol. E sempre usar um filtro solar, fator importante na face, no corpo, e você queimar aos pouquinhos aí, de forma mais protegida, e sempre horários melhores aí, antes das 10 ou depois das 4 horas da tarde. Doutora, quando a gente fala de sol, Goiás é muito quente, né? A gente tem um sol, a gente brinca um sol de rachar. Sol para cada pessoa. Também. E o tempo muito seco. Quais cuidados eu devo ter com a pele? Além de passar o protetor solar, por exemplo, quais cuidados eu devo ter com a minha pele para ela não sofrer tanto nessa época que, assim, judia, né? Primeira coisa que a gente tem que alertar é a questão dos banhos. A gente tem um hábito ruim no banho, de tomar banho muito tempo demorado. Muito quente. Então, de preferência, gente, banhos mais rápidos, frio para morno, sem uso de bucha, que é outro costume que as pessoas, principalmente em Goiás, têm, né? Uso de bucha. Aquela bucha grossona, aquela parte é verde, né? Então, as buchas, elas causam um dano na pele ali, deixando ela muito mais seca. E banho quente, demorado, e uso de sabonetes que tem ação muito antisséptica. O pessoal ama, protege a vida. Então, não é um sabonete para usar no dia a dia. Né? O ideal é você usar uns sabonetes mais neutros, ou uma linha mais que tem um poder de hidratação maior, banho rápido, frio para morno. E assim que acaba o banho, hidratar, que a gente fala que a regra dos primeiros 5 minutos depois do banho, enxugou, passou um bom hidratante ali para você tentar manter uma hidratação maior. E já me falaram, inclusive, da questão que o brasileiro, né, ele tem o hábito de tomar muitos banhos. Sim. Acho que por ser um lugar quente, né, a gente acaba tomando muitos banhos. Que também é algo... assim, o que a gente recomenda, assim, lógico que a gente está falando de pessoas que às vezes transpiram muito, tem um tipo de atividade laboral, assim, trabalha muito, transpira muito, então assim, se tiver que tomar realmente segundo banho, terceiro banho, lavar onde realmente precisa, genitália, pés, essas áreas, não precisar saboar tudo novamente. Então dar preferência para as áreas que tem uma transpiração maior, que acumule sujeira maior, mas não tem que precisar lavar tudo de novo. Né? Então a gente orienta o primeiro banho, realmente pode lavar tudo, e no segundo lavar onde realmente precisa. Doutora, muito obrigada. Foi esclarecedor saber que existe diferença entre os bronzeamentos, os riscos que isso traz para a saúde a longo prazo. Eu agradeço muito. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente vai deixar o Instagram da doutora aqui embaixo. Muito obrigada. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.